Aí, opa! Compartilhar a tela. Estamos na reta final, pessoal. Olha que maravilha. Estamos na reta final dos nossos estudos de metodologia. Deixe-me ver aqui. Colocar todo mundo no mudo aqui. O que é isso? Estou. Então, agora que eu estou gravando, para quem assistir a gravação não achar que eu não falo com vocês, não cumprimento, né? Bom dia novamente para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Estamos na reta final do nosso segundo bimestre. E as provas, pessoal, que todo mundo adora, fala de prova, o aluninho já oriça, já fica feliz. Geralmente elas são, conforme o nosso calendário, na segunda semana do mês de junho. Então, se aparece para vocês lá quando vocês entram no AVA, né? Tá lá no AVA, quando vocês entram, tem lá as matériazinhas, você clica na matéria, não na bolinha, você clica na matéria e vai abrir. Ali vai ter quanto você tem de avaliação da prova, quanto que você tem de avaliação do professor e quanto que você tem na transversal. Na prova, geralmente vai ficar vermelhinho, e vai ficar vermelhinho por quê? Porque mesmo se você tirar nota máxima na primeira prova, você não tem o conteúdo suficiente para passar. Então, você tem que ficar calmo, aguardar a próxima prova, e aí sim você tem o conteúdo suficiente para passar. Aqui na nossa disciplina, eu creio que a primeira prova valeu 1.000 pontos e a segunda valerá 4.000. Então, para preencher lá o mínimo de 1.500 pontos, precisa aguardar a próxima. Quem tirou 1.000, vai tirar mais 500 e passou na prova, não é só a prova que aprova, né? Vai ter que aguardar ali para tirar o conteúdo mínimo para poder ficar tranquilo na prova. Se não tirou, não tem problema, a gente ainda vai ter o exame final, ok? Então, fiquem tranquilos ali, a prova provavelmente será em junho, segunda semana ou terceira semana de junho, tá? A prova será. Para o pessoal do segundo semestre, que tem uma galerinha aqui, que eu já escutei a voz da Marisa, tá? A Michele, o Kleber também é do segundo semestre, deve estar do lado da digníssima Verônica. Eu já digo para vocês, vocês também têm uma avaliação dos fundamentos históricos que vocês é disciplina interativa, disciplina DI. Então, vocês têm um roteiro de estudos para fazer, entregar uma atividade dissertativa, e também vocês vão ter uma prova online em breve, só para o pessoal do segundo bimestre. Feitas essas ponderações, digo para vocês, façam um desafio nota máxima para subir a avaliação transversal. Vocês vão ver que no final salva vidas. Por isso que eu, como coordenadora, né, nem como professora, fico lá no pé de vocês a vida inteira. Abre o WhatsApp, tá lá eu. Faz o desafio nota máxima, faz o desafio nota máxima. Que é para vocês amealharem, olha que palavra bonita, mais pontuações, além de verificar quais são as deficiências que vocês trazem e todos nós trazemos do ensino médio. Precisamos de uma base aqui, de uma base de sustentação para a gente prosseguir na nossa carreira, né? Na nossa carreira jurídica, que é uma carreira tão formal e que necessita tanto de base, né? Tem aluninho, eu sei, acho que a Jaque, né, que não é do direito, que ela é da administração, mas de qualquer maneira, né, precisamos de uma base sólida, principalmente em conhecimentos gerais, português, uma pinceladinha de matemática, né, pessoal? Para administração, matemática é base. Mas para nós aqui do direito, a gente precisa de um pouquinho de matemática ali, porque quem vai enveredar para o campo trabalhista vai ter que fazer cálculos trabalhistas, né? Não tem como fugir. Quem gosta do direito penal
vai ter que fazer conta para sentença. Quem gosta de direito civil vai ter que fazer memória de cálculo de indenização. Esses dias eu estava fazendo a execução de um processo de indenização, e aí estava lá, né, eu reclamando, pensando, poxa, que saco fica fazendo memória de cálculo, né? Mas é base que a gente tem de matemática que precisa ser usado, né? Já lembro que disseram que não precisava de matemática no curso de Direito, esqueçam, precisa sim. E lá, sempre lá no meu escritório, que eu tenho com meu irmão, a gente tem bastante processos em conjunto, e eu fico fazendo memória de cálculo para as diversas indenizatórias, né? Eu sou perita em memória de cálculo, eu adoro mexer em Excel. Tá, aquelas fórmulas lá, você coloca qual que é a quantidade dos alimentos que a pessoa deve, o valor que fixou em sentença. Aí depois a atualização, juros, o tanto de meses que ficou sem pagar, aí você dá um enter, pum, vem aquela bolada. Tanto faz se você tiver pelo autor ou pelo réu, vem aquela bolada. Então, precisa de matemática no curso de Direito? Sim, claro que a gente vai estar aqui auxiliado pelos recursos da informática. E sempre, sempre nós vamos usar os recursos da informática. E agora está um caminho sem volta, né? A gente vai usar calculadora, vai usar Excel, está totalmente digital aqui o nosso sistema, não tem como fugir. Então, iniciado isso, vamos para a nossa aulinha de metodologia, que é uma matéria maravilhosa, ela ensina a gente a fazer trabalho científico. Deixa eu subir aqui. Eu resumi aqui, eu peguei as partes mais importantes aqui para a gente conversar, e tem algumas coisas aqui muito interessantes da metodologia. Na aula passada, nós falamos sobre citações. Terminamos falando sobre citações e referência, né? Muita gente não sabia que tudo que a gente cita num trabalho, a gente precisa lá no final colocar na bibliografia a referência que a gente fez. Então, eu trabalhei com o livro do professor Carlos Roberto Gonçalves, quem gosta de direito civil, ele é muito bom. E lá no final eu referencio ele. Então, cito aqui tipo de citação. Citação pode ser curta, até 3 linhas. Citação direta, né? Eu copio e colo. Curta, até 3 linhas. Longa, mais de 4 linhas, mas dessa maneira eu vou fazer um recuo. E eu vou diminuir a fonte, diminuir o espaçamento. A citação pode ser indireta, quando eu estou apenas expressando a ideia do autor, mas com as minhas palavras, ou aquela citação apude, que significa a citação da citação, quando eu não tenho ideia do original, eu não sei onde que está esse texto original, mas aquele autor do livro citou, eu gostaria de pôr isso no meu trabalho. Citação é muito importante, salva vidas no nosso trabalho científico. A gente tem que escrever um trabalho, mas da mesma maneira a gente precisa escrever com as nossas palavras, né? Mas a gente precisa fazer referência aos autores que a gente está consultando. Aí vem aquela dúvida, né? Quantos autores, professora, aí como que cita? Aí a norma vai dizer assim, no mínimo, né? Para chutar bem baixinho aquele aluno que tem poucas referências, no mínimo 4 livros diferentes você vai ter que referenciar. 4 livros diferentes. Você vai ter que fazer sua citação e a referência. Mesmo assim, já olha com maus olhos, poxa, só 4 livros. Tenho que ter ali pelo menos esses 4. E se eles não forem livros clássicos, conforme a gente falou na aula passada, o que são livros clássicos? São aqueles livros que alguém se consagrou com eles, são autores que sabem muito sobre o tema, né? E clássicos vão ser aqueles que não são mais editados, além de ser clássico, né? Não são mais editados. Então, eu posso citá-los, mesmo se eles forem antigos. Mas a norma vai dizer assim, quando você for citar um livro, usa a referência de até 3 anos da publicação, no máximo 5, para não ficar uma referenciação muito antiga.
Isso vai variar de caso para caso, né? Mas o que a norma vai definir vai ser isso. Como assim de caso para caso? Vamos pensar numa situação em que você vai falar no seu TCC sobre mudança de lei. Você vai falar como que era, por exemplo, a lei antiga de drogas e a lei nova. Então, você vai precisar de livros mais antigos. Nesse caso, tudo bem, você pode usar uma referenciação mais antiga. Mas o correto mesmo é você usar tudo novinho ali. E a internet, principalmente a nossa biblioteca digital que nós temos lá no AVA, que todo mundo conhece, quem não conhece já dá um grito. A nossa biblioteca digital vai proporcionar, vai propiciar com que nós tenhamos um grande acervo bibliográfico, né? Que a gente pode ir lá consultar. Mas para qualquer tipo de pesquisa científica, né? Qualquer tipo de forma que a gente for escrever, e hoje a gente vai verificar que existem outras formas além do TCC, em todas elas a gente tem que ter um referencial teórico. Em todas elas a gente tem que saber o que está falando antes de escrever. Então, o caminho é assim. Primeiro eu leio determinado tema para depois saber como escrever sobre esse tema. E não o contrário, né? Primeiro eu começo a escrever, depois eu vou ler sobre o tema. Não. Primeiro, então, eu tenho que ter uma base e aí sim eu começo a escrever. As normas da ABNT vão variar, cada tipo de trabalho vai ter a sua norma da ABNT. Então, é só a gente seguir lá o esqueleto, seguir o roteirão e copiar do jeito que está ali, referenciar do jeito que está ali. O que a gente precisa ter em mente é, eu só consigo escrever se eu tiver uma base teórica. E com essas palavras em mente, vamos aqui, na aula passada nós terminamos falando de pré-projeto, falamos de referenciação, citação. Na aula de hoje, nós vamos falar alguma coisa sobre espécies diferentes de trabalhos científicos que não são TCC. Aí na próxima aula a gente arremata terminando falando de TCC. Vamos lá. O que é um artigo científico? O artigo científico, pessoal, ele é muito importante para o acadêmico e mais importante ainda para o profissional. Quando a gente fala em artigo científico, a gente pode falar de um TCC mais resumido, né? A gente pensa num trabalho de conclusão de curso mais resumido e ele é publicado numa revista científica. Vamos ler aqui qual que é a definição que a apostila trouxe para vocês do TCC, do artigo científico. Artigo científico é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas. Permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada, os resultados obtidos e se destina a uma publicação em revista científica. Vamos lá? Eu tenho dois tipos diferentes. O original, ele apresenta temas e abordagens novas, e eu tenho a revisão. É um artigo científico que vai pegar uma obra já publicada, vai resumir, analisar ou discutir, é um trabalho de revisão. O artigo científico, então, ele é um trabalho científico mais resumido, porém, ele não perde a característica dele de ciência, uma vez que ele vai traçar a mesma metodologia de um trabalho científico como o TCC. Ele vai ter metodologia, ele vai ter base na ciência, ele vai ter citação, referenciação, mas ele é mais condensado. A gente aprende, depois que a gente começa a escrever, que quanto mais a pessoa escreve, mais ela aprende a sintetizar o que ela escreve. O bom não é aquele que escreve 40, 50 linhas, né, sem parar sobre a mesma coisa. Né? A boa escrita é a escrita sintética que não é redundante. Né? O poder de síntese é o que diferencia o bom escritor do escritor mediano. Então, eu preciso fazer economia verbal. E várias pessoas sentiram isso, né? Vieram falar para mim, professora, eu estava tentando resumir lá a sua classificação de crimes, eu achei quase impossível, porque tudo era importante.
E aí eu falava, até 30 linhas, jovem, até 30 linhas. Por quê? Preciso aprender a sintetizar. É muito mais fácil, deixa o nosso coração mais feliz quando a gente põe tudo que a gente acha importante. Mas qual que é o exercício nisso tudo, né? Se aprofundar no tema e aí verificar o que é realmente importante e colocar nessas 30 linhas. O artigo científico ele vai fazer isso. Ele vai tratar de forma mais sintetizada um tema que caberia em 60 folhas, ele vai falar em 16. Geralmente, um artigo científico tem 16 páginas, né? Contando desde lá da folha de rosto até a referenciação. Onde a gente vai ver durante a faculdade um artigo científico, né? A gente vai verificar os artigos científicos, lá, pode ser lá no final, quando você tira 10 no seu trabalho, né, lá do TCC, a gente geralmente pega o seu trabalho juntamente com outro colega, ou juntamente com o professor, seu professor orientador, né? Ou você mesmo sozinho, e manda você transformar aquele trabalho de conclusão de curso num artigo científico. Sintetiza tudo aquilo que você falou, sintetiza e transforma num artigo científico, e aí a gente publica isso numa revista científica, né? Seu nomezinho vai estar lá na publicação do artigo, acompanhado lá do seu nome, você vai pôr isso no seu currículo. E o currículo importante que nós temos, né? É o currículo Lattes, lá da plataforma Lattes da CNPq. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Tanto que isso aqui é muito importante e as pessoas até desconhecem esse currículo Lattes, que nós precisamos ter, né? As publicações que nós temos, a nossa jornada científica, acadêmica, toda ela tem que estar descrita lá no nosso currículo Lattes. Eu não vou conseguir abrir agora para vocês, mas eu, volta e meia, recebo, né, recebo alguns colegas, advogados, e falam assim para mim, Marisa, eu queria uma oportunidade para dar aula, tal, talvez fazer uma aula experimental. Vocês não imaginam o tanto de gente que gostaria de dar aula, né? Aí eu falo, opa, legal, manda seu currículo Lattes. Aí a pessoa trava, né? Nunca ouviu falar de currículo Lattes, né? Mas o currículo Lattes nada mais é do que um currículo cadastrado lá na plataforma da CNPq, e que daí vai mostrar toda a trajetória acadêmica, quantos artigos científicos ele fez, quantos trabalhos ele defendeu, a parte de ciência dessa pessoa, né? Qual que é a formação acadêmica que nós aprendemos, né? Aquelas escadas que a pessoa vai subindo. Se ele é bacharel, onde que ele estudou, se ele é mestre, se ele é especialista, se ele é doutor, se ele é pós-doutor, tudo isso vai estar escrito lá na plataforma dele, lá no currículo Lattes dele. E toda vez que a gente faz um artigo científico, vamos lá para a plataforma Lattes para enriquecer o nosso currículo e para demonstrar o quão engajado na ciência jurídica nós estamos. E para esse tal artigo científico aqui, que vai dar um plus, vai dar um peso no seu currículo, olha só como que ele vai ser realizado. Importante, antes disso, quando eu quiser publicar o meu artigo científico, eu vou lá atrás das revistas científicas, né? Por exemplo, tenho a revista dos tribunais, eu tenho a IBCCRIM, eu tenho várias revistas que aceitam artigos científicos. Peraí. E daí, eu tenho vários artigos científicos, e aí a revista vai dizer como que tem que ser feita essa publicação, né? Ela que vai trazer para a gente como que vai ser feito esse tipo de publicação. E aí a gente precisa se adequar às normas deles, né? Se eles estão mandando fazer uma determinada fonte, quantidade de linhas, referenciações, o mínimo de material que a gente tem que consultar, né? Então,
a gente precisa estar atento a essa normatização que cada revista jurídica vai trazer para a gente de um jeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a plataforma Lattes, que agora que abriu. Olha só. Esse meu computadorzinho aqui, chinês. Olha lá. Vai mostrar aqui para vocês. Plataforma Lattes, busca de currículo, atualiza, né, os currículos das pessoas. Ó. Plataforma Lattes da CNPq, ó, é oficial do governo federal. Nota informativa, ó, bolsa de mestrado. Lembra que a gente estava falando dos custos, né, dos subsídios de uma pesquisa científica? Essa aí é a plataforma Lattes. Aqui ela é atrelada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agência do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí você vai lá e busca o seu currículo na plataforma Lattes. Inclusive, eu preciso atualizar o meu aqui, que faz um tempinho que eu não atualizo. Busca textual. Busca de currículo. Aí você vai lá e faz a pesquisa no currículo da pessoa. Pré-requisito, né, para a gente poder dar aula. Parece. Aí, ok. Que bonitinha. Ah, ainda bem que eu não coloquei a foto da UAB, né? Que na foto da UAB eu tô parecendo o meu cabelo que eu pintei com água de salsicha. Aqui na plataforma Lattes eu coloquei uma fotinho mais séria, uma pessoa... Ah, bem bebezinho, preciso trocar. Enfim, essa aqui é a plataforma Lattes, em que todas as publicações que nós tivemos, qualquer uma delas, em revista científica, participação de simpósio, participações em congressos, publicações em anais, a gente vai lá e pum, na nossa plataforma Lattes. E aí faz crescer o nosso currículo. Deixa eu voltar aqui para o nosso trabalho. Sim. Peraí, gente, que eu tô apanhando. Senhora, essa plataforma, com licença, bom dia. Essa plataforma, ela sempre existiu ou ela foi incluída recentemente, de alguns anos para cá? Ah, Marisa, não sei quando que começou, não. Mas é antiga, viu? Eu dou aula há 8 anos, 7, 8 anos e sempre teve. Desde a minha época de faculdade tem essa plataforma. Poxa vida, viu? Eu fiz a minha faculdade de pedagogia na Unify e o que eu apresentei de simpósio lá na época e Oi, você já tem, você já tem currículo Lattes? Não tenho, porque na época ninguém me informou, eu nem sabia da existência dessa plataforma. Tá brincando. E eu tinha uma professora que eu redigi na época, agora preciso treinar muita coisa, um livro para a coordenadora nossa. Eu sempre gostei muito de ler e escrever. E também a professora de psicologia, ela gostou tanto de um projeto que na época eu apresentei, a importância de você incluir na disciplina a parte de instrução com relação à sexologia para parar um pouco essa falta de responsabilidade do adolescente. Então, em termos de conscientização Educação para a pessoa. sexual, você diz. Exatamente. E na época a professora gostou disso para que eu apresentasse no simpósio. E eu apresentei. Olha aí, mas se ela você tiver pode fazer na plataforma. Se você tem, Marisa, se você ainda tem, né, os escritos daquela época, você pode abastecer sua plataforma. Vai lá, cria seu currículo. Inclusive, eu estou com uma briga feia com a Unify, que só depois que me formar que eu vou pegar meu certificado novamente. Por quê? Rapidinho, para não atrapalhar a sua aula.
Eu era noiva, meu noivo me traiu, ele queria ter direito das coisas, ele jogou tudo que era meu fora da faculdade, inclusive o meu certificado. E quando eu fui na Unify pedir a Mas segunda aí via você do meu consegue certificado, segunda via. não consegui. Eles alegaram o seguinte, eles alegaram que, porque eu me formei em 2004, em 2009 eu queria dar aula numa creche. E fui buscar os meus documentos, ele tinha jogado tudo fora, e na faculdade eles alegaram o seguinte, nós não podemos emitir o certificado pela grade a qual a senhora se formou, porque agora entrou aquela, na época tinha Mas entrado peraí, aquela Marisa, deixa disciplina eu que te eu cortar, porque é uma questão muito particular para a gente tratar assim, né? Deixa eu te cortar. Tem direito à segunda via? Tem direito sim. Se não for pela via, se não for pela via do bem, tem que ser da via do até mal, hoje. judicial. Enfim, tem. O que eu quero dizer para você? Depois que você pega lá, monta o seu currículo, faz até hoje. Até hoje você pode ir lá na plataforma, né? Criar o seu currículo Lattes. E aí você coloca toda a sua história acadêmica no currículo Lattes, todas as formas, todos os trabalhos científicos que você publicou, não importa o ano, né? Mas o legal é que os que mais ficam mais em voga são os 3 últimos anos, né? Por isso que a gente enfatiza tanto os 3 últimos anos. Então, para todo mundo que já tem alguma graduação ou que está começando agora, durante a faculdade, quero fazer um trabalho científico, quero participar, nós vamos dar oportunidade, várias oportunidades para vocês participarem de congressos, simpósios, e aí os trabalhos que vocês fizerem durante o curso de vocês, coloca lá na plataforma Lattes as publicações e o currículo de vocês vão crescendo. Vão pedir um estágio em determinado lugar, ou vai estar lá no seu currículo que você, além da faculdade, você está fazendo essa iniciação científica. É muito importante. É uma pena que nem todas as instituições educacionais acadêmicas passam essa instrução para o aluno, porque para nós, na época, isso não foi passado. Estou sabendo agora pela senhora. Olha que maravilha. Mas é por isso que eu sou a coisa mais fofa que vocês têm, gente. Vocês têm que pensar nisso. Mas é mesmo. Mas é mesmo. E você vê quantas oportunidades, assim, em termos de currículo que nós perdemos, porque, infelizmente, algumas instituições, eu não generalizo, não passam para mim, para outras pessoas, não passaram para nós. Eu Eu não sabia dessa posso. plataforma. Vamos pensar daqui para frente, né? Daqui para frente. Então, vocês já sabem que vocês têm essa plataforma Lattes aqui para vocês cadastrarem o currículo de vocês. E quanto mais publicações vocês fizerem, gente, não é um bicho de 7 cabeças publicar, né? O mais difícil é sentar para fazer o trabalho científico, que nós vamos falar agora passo a passo. Mas a publicação, ela engrandece seu currículo. Às vezes você pega um currículo lá que fica murchinho, né? Sem gracinha. Você vai lá e tem um monte de publicação que você fez, poxa, é muito interessante. Inclusive o TCC de vocês, que importância que tem depois a gente publicar, né? Poxa, foi um trabalho que vocês se dedicaram. Vamos publicar e vamos mostrar aqui para o nosso Mostra Cara para o Brasil, aqui dentro da plataforma Lattes. Então, era um adendo aqui a mais. Obrigada, e imagina, vocês fiquem à vontade. Eu quero que o dia que falarem para vocês, né, chegarem, deixa eu ativar o mundo aqui, que falarem para vocês assim, manda o seu Lattes, vocês não entortem a cara assim, tipo, o que é Lattes, né? Lattes é um currículo público, né? Atrelado à CNPq, lá do governo federal, lá vai estar trazido para toda, vai estar relatado, né, toda a jornada acadêmica de vocês aqui, que a gente está só começando, só iniciando os nossos primeiros passos, já desmistificamos muita coisa, mas tem muito ainda o que fazer. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer juntos aqui e descobrirmos como que é esse tal de artigo científico. Depois que a gente terminar aqui o nosso TCC, a gente vai falar de artigos, a gente vai fazer o nosso artigo científico aqui na faculdade e vamos publicá-lo, né? Publico com vocês, aí eu reviso o artigo de vocês, a gente transforma o TCC em artigo. Mas vamos lá, vamos ver que a estrutura dele é parecida, super parecida com o TCC.
O que vai mudar vai ser a tal da sintetização. Vai ser diferente pelo tamanho, que ele vai ser menorzinho. Enquanto o TCC tem, em média, né, 60 páginas, o artigo científico vai ter ali, no máximo que eu já vi, entre 16 e 20 páginas. Como que ele funciona? Super parecido com o TCC que a gente viu na aula passada. Tem um título e talvez tenha um subtítulo. Né? Esses dias eu fiz um artigo científico e eu coloquei o título e o subtítulo. E o subtítulo ficou tão bonitinho. A gente estava falando sobre... Eu, professor Francisco, sempre tem que usar o pronome de modéstia, né? Quando vocês forem citar alguma pessoa que fizeram alguma coisa com vocês, primeiro cita ela e, por fim, você se cita. Então, professor Francisco e eu, não eu e o professor Francisco, então o jeito certo é professor Francisco e eu, fizemos um artigo científico sobre embriaguez ao volante. E aí a gente colocou o título Embriaguez, aí 2 pontos, um gatilho mortal. Eu bebo, vou dirigir, me mato, né? É um gatilho. A embriaguez é um gatilho para pegar o volante e sair dirigindo? Era isso que a gente estava discutindo no nosso artigo científico. Então, pode vir ou pode não vir o subtítulo? Depende do autor. O autor pode colocar um subtítulo ali para fazer uma graça, assim como nós fizemos. E aí vai estar escrito assim no título. Título e subtítulo, se houver, né? Já que é dispensável. Deve figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos. Então, eu ponho título, subtítulo, ou eu ponho o título, 2 pontos e o subtítulo. Isso aqui são normas da ABNT, ó. E na língua do texto. Posso pôr uma língua outra, né? Vou lá no Google, coloco em árabe para ficar mais chique. Não, tem que ser na língua do texto, né? Obviamente. O título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. Aquele título, né, que parece um resumo, não pode. Tem que ter o mínimo de palavras, né, resgatando a essência. E até é interessante porque primeiro você faz o seu trabalho e a última coisa que você coloca é o título. Primeiro faz o trabalho e o último é o título, porque você tem que captar a essência, o principal do seu trabalho. E esse título é o cartão de visita do seu trabalho. Ninguém lê um texto se o título não for muito interessante, só se ele precisar muito. Ele precisar muito daquilo. Mas estou lá navegando na internet, aí eu vejo algum título chamativo, eu vou lá. Né? Então, o título tem que captar a essência do trabalho, né? E tem que ter a ver com o trabalho, não adianta nada não ter nada a ver. Eu até tá lembrando, né? Às vezes não tem uma mulherada que a criança nasce, aí espera 6 meses para registrar, porque está olhando para a criança e procurando um título para aquela criança, procurando um nome, né? Não é assim. Para a criança você já tem que dar um nome antes, né? Aqui no nosso trabalho, você pode se dar o luxo de fazer isso sem parecer uma pessoa maluca, né? Primeiro faz o trabalho e depois dá o título. Filho, você já tem que dar o título logo, na hora que já registra no hospital já. Deixa a criança sem registro. Não vai fazer que nem meus avós, né? Que deixaram para registrar todo mundo de baseada, aí ninguém sabe. Aí você fala com minha tia, você nasceu que dia? Ah, eu nasci dia 5, mas no registro está dia 15. Aí o outro nasceu dia 20, enfim, né, pessoal? Coisas que acontecem em Itapecerica da Serra. Aconteceu, né? Não sei se acontece ainda. Não sei nem porque eu estou falando disso. Ah, tá, estou falando por causa do título. Nome dos autores. Nome dos autores. Deve ser acompanhado de um breve currículo que qualifique a área do conhecimento. Então, tá lá. Eu vou colocar dentro do meu artigo científico, se tiver mais de um autor, ou se somente eu. Vamos lá, eu vou lá, coloco lá. Nome do autor, fulana de tal. O que ela é? Ela é bacharel? Ela é estudante? Qual que é a classificação científica dela, né? Qual que é o título acadêmico que ela tem? Ela é doutora? Aí eu tenho que lembrar que doutor é título acadêmico, bacharel não é doutor, bacharel é bacharel, mestre, especialista,
pós-doutor, qual que é o título que ela recebe, né? Então, deve vir acompanhado de um breve currículo, qual que é a especialidade dessa pessoa, o título acadêmico que ela tem, bem como o endereço postal e eletrônico. Gente, isso aqui tá caindo, né? Quem que está em desuso cada vez mais o tal do e-mail, né? O e-mail está em desuso, mas ainda está lá na norma da BNT, você não põe o WhatsApp, você não põe o Orkut, você não põe o ICQ, está escrito para colocar o e-mail, né? Seguido do e-mail. Deve aparecer indicado por asterisco, eu vejo muita gente falando asterístico, tá? Asterístico é sua avó, é asterisco, né? Indicado por asterisco na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos do autor e a data da entrega dos originais à redação do periódico. Aqui, então, eu tenho que classificar, né, quem que é o autor, um breve resumo do que ele fez. Se tiver um agradecimento, eu coloco ali também. Resumo. Eita, como é difícil fazer resumo, né, gente? Por isso que eu fiz vocês fazerem esse resumo para mim. Que eu acho que o resumir é o dom, né? O cara bom sabe resumir. Que resumo pressupõe o entendimento da matéria, né? Olha lá, eu tenho que no artigo científico, logo de cara, um elemento pré-textual, é fazer um resumo daquilo que eu vou tratar. Olha lá. Resumo é um elemento obrigatório, deve ser uma síntese do trabalho, constituindo de uma sequência de frases concisas, ou seja, frases curtinhas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras. Putz, como é bom a gente ter o Word conta as palavras, né? Olha só, essa minha aula que eu preparei hoje para vocês aqui, se vocês olharem aqui no rodapé da página, olha, ele tem 9 páginas e ele tem 1.611, que é feminino, né? 1.611 palavras. Aqui, ele conta as palavras aqui. Então, esse meu resumo tem que ter até 250 palavras, tem que ser bem pouquinho. Seguindo logo abaixo das palavras-chave. E ou descritores. Aqui é a norma da ABNT, né? Que tem que fazer o resumo seguido das palavras-chave, né? Lembrando, né, que quando eu tenho essa palavra composta, que eu transformo um substantivo em adjetivo, eu só coloco no plural a primeira, ó, palavras-chave. Tá vendo que o substantivo, chave é um substantivo. Ele não vai para o plural, ó, palavras-chave. Então, ó, essa chave aqui fica no singular. Por que eu estou falando isso? Porque tem um tal de gente em acadêmico, né? Falando de palavras-chave. Essa história de palavras-chave entra no meu ouvido, assim, me ecoa lá no coração. Meu coração começa a infartar quando a pessoa fala palavras-chave, né? Eu já lembro logo do Chaves, né? Fazendo besteira, né? Que era isso que o Chaves fazia. Então, palavras-chave, né? Vamos lá para as regrinhas do português, né? Eu transformo um substantivo em adjetivo, ele não varia, ele fica lá no singular. É só coisa de gente maluca, né? Mas palavras-chave é terrível. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso bem renomado, na verdade eu fui numa aula inaugural de um curso, e esse curso, ele ainda existe, é lá no centro, fui uma amiga minha e eu, né? Preciso dar o pronome de modéstia. E aí ela, vamos fazer esse curso, tal, era uma fortuna o curso. E o que ele consistia, né, nesse curso? Eles entregavam para a gente pelo correio, uma coisa bem arcaica, e faz pouco tempo, tem uns 5 anos, eles mandavam pelo correio umas metas para a gente cumprir de estudo. Era uma época que eu era xiita de concurso, né? Até dei uma parada, pretendo voltar. E eles davam para a gente uma meta de estudos, por exemplo, hoje você vai estudar controle de funcionalidade.
Aí eles diziam qual que era o livro que eu tinha que pesquisar o controle de constitucionalidade. Vamos pensar aqui. Eu tinha que estudar controle de constitucionalidade e o livro tinha que ser do Marcelo Novellino. Aí eu ficava o dia inteiro estudando controle de constitucionalidade. Cada página que eu virasse do livro, eu tinha que escrever algumas palavras-chave sobre o que eu estava estudando, né? Por exemplo, controle difuso. Aí eu colocava assim, qualquer tribunal. Sim, eu entendi esse parágrafo depois que eu li 15 vezes, depois que eu li 3 vezes, fazia uma palavra-chave. Pelo menos 3 palavras-chave por folha, né? E aí todo mundo falava muito bem, nos grupos de WhatsApp todo mundo falava muito bem desse curso e era uma bala, né? Além dos livros que você tinha que comprar, eles queriam tudo físico. Mas na hora da exposição, a menina que estava ali explicando, ela falava só palavras-chave, palavras-chave, palavras-chave. Enfim, galera, eu saí e a única coisa que eu lembro daquele dia foi do povo falando palavras-chave. Eu falei, pô, né, vou pagar uma grana preta aqui, o curso é renomadíssimo, mas essa menina que estava, coitada, preposta lá, né, ela talvez não sabia nem o mínimo do que ela estava falando, nem era da área. Mas é o cartão de visita ali. Nunca fala em palavras-chave. Chaves, palavras-chave. O que é isso, né? O que é isso? É uma sintetização, é o núcleo do que você quer. E eu preciso colocar algumas dessas palavras aqui no meu artigo científico, para que a hora que o leitor bater os olhos, ele fale assim, olha aqui o que eu quero tem nesse texto. É para isso que serve esses resumos aqui, ó. São elementos obrigatórios, devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedida da expressão palavras-chave. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, eu vou colocar lá, né? Coloca assim, palavras-chave. Nada de chaves, né? Aí eu ponho lá, embriaguez. Escrevi até em inglês. Embriaguez, dolo e espaço, né? Separadas entre si por ponto e finalizada por ponto. Ó, embriaguez, dolo, eventual, culpabilidade. Alguns assuntos que são tratados no texto, ó. Alguns assuntos que são tratados no texto. Essa aqui seria o esquema de palavras-chave. Pronto, esses são os elementos pré-textuais do meu artigo científico. Deixa eu tirar isso aqui. Lembrando que eu vou colocar esse resuminho para vocês lá no nosso material. Elementos textuais. Agora eu vou falar de texto. Por enquanto eu estava falando só como que eu faço capa, qual que é o título, um resuminho. Agora, além desse resuminho inicial, eu tenho uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Aqui eu estou falando da parte escrita do meu trabalho, como que vai funcionar, né? Eu sempre tenho que colocar a introdução, o que eu quero com o meu trabalho, o desenvolvimento, geralmente a gente põe argumentos contrários, argumentos a favor, aí a gente lembra daquela aula que a gente falou, né, de desenvolvimento, que a gente falou de referenciação. Quando eu quero falar bem de um tema, eu começo com uma tese contrária e depois eu falo mais 3 teses a favor. Quando eu quero falar mal do tema, primeiro eu ponho uma tese a favor, 2 ou 3 teses contrárias, porque o que fica na cabeça do nosso leitor é a última coisa que ele leu, né? Por exemplo, eu quero defender no meu texto que a pessoa que se embriaga para dirigir, ela automaticamente assume o risco de produzir o resultado, ou seja, dolo eventual. Ó, eu já estou de antemão condenando essa pessoa por dolo, né?
Só fazendo parênteses aqui, a gente aprendeu lá em Direito Penal que a gente tem que entender qual que é a intenção do agente, né? De antemão, salvo se você for a mãe de Ná, você não consegue, só porque a pessoa bebeu, né, um drink, não quer dizer que ela queira matar uma pessoa que está passando na faixa de pedestre. Precisa ver qual que é a intenção do agente. Se a embriaguez foi pré-ordenada, eu vou beber essa pinguinha aqui, vamos pensar que minha água seja uma pinga. Eu vou beber essa pinga aqui porque eu quero atropelar aquela pessoa, vai me dar coragem. Ou eu penso assim, vou beber, eu sou excelente motorista, eu consigo desviar de qualquer um, dou nó em pingo d'água, né? Mas vamos pensar que eu queira nesse meu texto enfatizar, lembrando que papel aceita qualquer coisa, enfatizar de que o fato de uma pessoa se embriagar já quer dizer que ela está com dolo eventual, né? Eu sou aqui da imprensa. Primeiro eu vou colocar um argumento contrário, vou dizer assim que na realidade precisa verificar qual que é a intenção do agente, já que essa é a subjetividade do tipo. E depois, nos 3 últimos parágrafos, eu vou descer a lenha, dizendo que vou colocar argumentos, né, apoiados na norma, de que uma pessoa que está dirigindo embriagada quer praticar o crime de forma dolosa. Entendeu? Então, aqui, nesses elementos textuais, eu vou trabalhar minha escrita de forma com que eu traga o leitor para o meu lado. Eu quero convencê-lo de alguma coisa. Tanto no artigo científico, como lá na nossa escrita, que vai ser completamente diferente, né? Falei tanto como não, vai ser diferente quando a gente for fazer uma petição judicial. Lá na nossa petição judicial, nosso raciocínio aqui vai ser argumentativo, persuasivo. Eu vou mostrar para o juiz o que aconteceu, mas eu quero trazer o juiz para o meu lado, né? Então, olha, juiz, é assim. Então, aqui eu não vou pôr argumento contrário ao que eu quero. Só se for para eu rebater e pegar esse argumento e dar uma chave de braço nele. Falar, não tem como você aceitar esse argumento. Então, nesse desenvolvimento é que eu vou aprimorar a minha escrita e vou trazer o leitor para o meu lado. Vamos ver como que funciona. Eu tenho 3 etapas: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na conclusão, eu não inovo, né? Eu só faço um arremate da tese que eu tenho lá. Vamos ler aqui. Introdução. Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, que eu tenho que dizer o que eu vou tratar, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução, também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, que contém cada uma de suas partes de maneira objetiva. Estou introduzindo. Parte do desenvolvimento. Parte principal, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Né? Esse pormenorizada não quer dizer que vocês tenham que encher linguiça, mas vocês vão descrever tudo que vocês estão querendo tratar no artigo. E aí eu divido esse desenvolvimento em seções e subseções. Posso colocar alguns tópicos? Posso colocar tópicos. E não vai estar escrito desenvolvimento, né? Se eu colocar no tópico ali, a introdução, tudo bem. Mas no desenvolvimento, esquece essa palavrinha. Eu posso subdividir em tópicos, se tiver mais de 3 linhas, eu posso subdividir ali em seções e colocar assim, por exemplo, quero falar sobre dolo e culpa, né, sobre embriaguez, e aí eu subdivido em tópicos, aí vou explicar o que é culpa consciente, o que é culpa inconsciente, o que é dolo eventual, o que é dolo direto. Então, se tiver mais de 3 linhas, eu subdivido o meu desenvolvimento em tópicos. Fica mais fluida a leitura, né? Parágrafos curtos, a pessoa lê de forma mais fluida. A gente percebe isso quando a gente pega qualquer livro. Se tiver aquelas quebras em tópicos, a gente consegue entender melhor do que aquela leitura contínua, porque perde a concentração. Então, no desenvolvimento, vai falar para dividir em seções, que variam em função da abordagem do tema. É a parte na qual o conteúdo é desenvolvido e que permite ao leitor a compreensão
do que foi feito e a forma da obtenção das informações. Conclusão. Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nessa parte, o autor explica as conclusões alcançadas e o motivo de levarem a elas. Então, expliquei aqui que a embriaguez faz com que a pessoa haja com dolo eventual. Na conclusão, eu vou explicar quais foram os motivos que me levaram a essa na conclusão, né? Deu um bug aqui. Na conclusão, vou explicar quais foram os motivos para essa tomada de consciência. Por que eu cheguei nesse fim? Por que eu acredito nisso? Estou tentando não repetir o que é conclusão. Esse aqui é o desenvolvimento. Elementos pós-textuais. Vamos lembrar que tem 16 páginas, né? Então, dá um tantão aqui essa parte do introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é importante que eles pegam no pé, né? Na conclusão, pessoal, tem uma retomada da tese que você falou em cima, né? E não inova. Eu não posso tratar assunto novo. Tratar assunto novo na conclusão. É um erro crasso, né? Às vezes a gente vai lá na conclusão e lembra de alguma coisa e começa a tratar. Não, na conclusão não tem espaço para o novo. Elementos pós-textuais. Aí lá no final, quando você já está quase na linha de chegada, o que você vai fazer, né? Isso aqui vai depender muito da revista que vocês vão escrever, né? Se for a revista que você vai escrever, geralmente nós fazemos algumas traduções para o inglês, e aí eu preciso colocar alguma coisa em língua estrangeira. Então, nos elementos pós-textuais, título e subtítulo em língua estrangeira, aí tá lá, é o mesmo título apresentado no início em uma outra língua, que pode ser inglês, francês, espanhol, ou ainda conforme definição da revista. Isso aí como a gente vai submeter o nosso artigo a uma revista científica. Essa revista científica, pessoal, ela abre um edital e ela vai dizer que está selecionando artigos para publicação, né? Aí nós vamos lá e vamos mandar o nosso artigo para ver se ela aceita para publicar. Às vezes ela não aceita e ela devolve o seu artigo dizendo por que ela não aceitou. Mas para que a gente tenha nosso artigo aceito para publicação, a gente tem que seguir as normas do edital. Então, vamos pensar que o edital está mandando fazer, né? O espaçamento de um e-mail, Arial 12, a formatação bonitinha, máximo de 16 páginas, um tema específico. Às vezes a revista, ela manda fazer sobre um tema específico, né? Imagina eu fiz um artigo para uma edição, para um editorial que estava falando só de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí não tem como eu falar de crime de trânsito, né? Fui lá e tive que fazer o que o editorial estava pedindo. E aí submete a avaliação deles. Eles vão olhar o seu artigo e falar, opa, esse artigo tá legal, tá interessante, olha só, tem citações aqui, que é importante, nosso artigo científico tem que ter citações. Tem referenciação? Tem. Ó, tá bonitinho, vou publicar. Publicou? Saiu correndo lá com a certidão da publicação, vou lá para o meu currículo Lattes e engrandeço o meu currículo Lattes. Isso aqui é importantíssimo para nós. Inclusive, né, pessoal, é fator distintivo em concurso público. Se vocês tiverem, vai lá, fez uma prova de concurso público, a depender da área, principalmente para docente, né, em concurso público, ou concurso para juiz, promotor, na hora do desempate, eles vão lá no currículo Lattes de vocês e vão verificar quais são as publicações que vocês têm, qual período de publicação, e aí você passa na frente, se você tiver um livro publicado, artigos científicos publicados, então isso aqui só engrandece nossa carreira. Vamos lá, então, já falei para vocês que aqui nos elementos de língua estrangeira vai depender do que a revista está te propondo e você vai seguir.
seu artigo ser aceito, né? Então, eu vou traduzir para a língua que a revista quiser. O meu título, o meu subtítulo também, ó, vai estar lá o subtítulo e as palavras-chave também em língua estrangeira. Vou lá no meu artigo e vou traduzir para o inglês. O que são aqui para o final, né? Além dessa tradução para a língua que a revista científica mandar, notas explicativas. Vamos ler. O que são isso? Vamos lembrar aqui que são notas, né? São informações que servem para acrescentar dados a alguma explicação dada no texto. Não são textos longos, mas curtos, com o objetivo de esclarecer alguma coisa, acrescentar informação, fazer alguma indicação de fonte. Lembra que a gente falou de citação curta, longa, pool, de citação direta, citação indireta, dentro do contexto, fora do contexto? A gente faz dentro do corpo do nosso texto, seja com recuo, seja de forma direta. Nessa tal de nota explicativa, já que a gente está fazendo citação dentro do nosso texto, a gente esquece aquela notinha de rodapé antiga, né? Que ia lá, eu colocava o númerozinho 1, né? E aí aparecia a referenciação ali na nota de rodapé. Como eu estou fazendo citação direta ou indireta dentro do meu texto, eu vou deixar a nota de rodapé caso eu queira fazer alguma explicação, alguma nota explicativa. Então, estou lá, por exemplo, estou falando ali de um julgamento. Aí eu quero explicar alguma coisa sobre esse julgamento, eu faço uma nota explicativa, que pode ser inclusive no rodapé. Essa é a nota explicativa. Opcional. Vou estar explicando o que é. Referência. Vamos lembrar o que é referência, né? Referência é a primeira coisa que eles olham no nosso trabalho. E eles olham assim com um olhar de: será que sabe referenciar? Será que usou? Será que ele recortou e colou? Né? Isso aqui é o que vai distinguir um trabalho que vai ser aceito de um não aceito. Referência, então, vai ser a lista em ordem alfabética das fontes utilizadas para o estudo e efetivamente, olha a importância disso, minha gente, citadas no documento. Adianta, eu já vi muito trabalho assim, meu Deus, adianta eu pegar um trabalho, vou lá, ele não fez uma citação, zero, não tem citação nenhuma. Aí você olha para ver se tem algum recuo, procura, troca o óculos, mas você chega lá no final nas referências, tem 4 páginas de referências. Aí você fala para o aluno assim: fulano, tá 4 páginas de referência aqui, cadê as citações? E o aluno, como não estudou ou não se debruçou sobre a metodologia, qual que é o caminho para fazer o trabalho, ele acha que referências é só colocar o recorte e cola dos livros que ele leu, e não é, né? A referência, ela é ligada umbilicalmente com o que você citou. Eu citei, eu referencio lá no final. Então, muito cuidado quanto a isso, porque um trabalho para ser publicado, ele precisa de referências que existem. Não adianta a gente recortar e colar umas referências lá que a gente não citou no nosso trabalho. Enfim, essa é a dica sobre as referências. Glossário, né? Tinha também, né, lá no TCC, no trabalho de conclusão de curso, o pré-projeto que a gente tratou lá passada, e também, vejam, em proporções menores, também existem aqui no trabalho científico. O glossário, ele vai ser, vamos ver o que está escrito aqui, uma lista em ordem alfabética de termos conhecidos, composto por palavras técnicas pouco conhecidas em outro idioma ou termos tecnológicos. Nossa, essa é difícil. Tecnológicos. O glossário nada mais é do que um dicionáriozinho lá no final explicando o que é cada palavra. A gente usa muito juridiquês, né? A gente usa muito termos técnicos que uma pessoa que não é da área começa a ler e não entende nada. Então, é interessante a gente colocar lá no final um glossário explicando o que eu estou querendo dizer com cada uma das funções ali, o que significa lá, né? Jurisconsulto, coisa julgada, culpa consciente,
novas palavrinhas no direito, né? Discrimen, overruling, palavrinhas que a gente coloca no nosso texto jurídico que ao alcance não está ao alcance das pessoas que não são da área ou dos estudantes iniciantes. Vamos lá e vamos buscar lá no glossário o que significa isso, né? Overruling é legal, né? Overruling é mudança de entendimento. O tribunal estava entendendo de um jeito, muda a composição do tribunal, começam a entender de outra maneira, a gente chama de overruling. E aí eu coloco lá essa palavrinha lá em inglês, eu coloco essa palavrinha no meu glossário. Apêndice e anexo, né? Nós falamos já sobre isso rapidinho. O apêndice significa, né, alguns elementos que eu coloco e o anexo colocado por terceiros, que eu usei no texto, mas eu coloco lá no final. É um elemento opcional. Vamos começar pelo apêndice. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão, ó, explicando como que faz, e pelos respectivos títulos. Texto ou outro documento elaborado, ó, é um texto ou outro documento elaborado pelo próprio autor do trabalho, com o objetivo de esclarecer algum aspecto ou conteúdo. O que eu tenho que lembrar aqui, ó? Próprio autor do trabalho. Quando é apêndice, foi o próprio autor do trabalho. Com o objetivo de esclarecer algum aspecto do conteúdo, apresentar instrumentos utilizados para a coleta de dados ou outras informações que sejam relevantes para o estudo. Vamos lembrar de apêndice? De apendicite, né? É aquela inflamação que você tem numa tripa que é sua, né? Ela faz parte do seu corpo? Faz, mas não precisava estar ali. Tanto é que dá para tirar. Então, o apêndice vai ser um questionário que você fez para aumentar o seu conhecimento, uma pesquisa que você fez que deu base no seu trabalho, mas que você não vai colocar no trabalho, no corpo do trabalho. Você vai colocar lá no final como apêndice. É opcional. Então, o apêndice vai ser do autor. E o anexo? O anexo também é a mesma ideia. Usei como base, mas nesse caso, no anexo, eu não é do autor. Ele pegou ideia de fora, né? O anexo, então, é um elemento opcional, são identificados por letra maiúscula, consecutiva, travessão e pelos respectivos títulos. Os anexos são constituídos por textos ou documentos adicionais que esclarecem e apresentam informações importantes para o estudo, elaborados por outrem. Então, a diferença aqui, eles complementam nossa pesquisa, mas no caso do anexo, ele é elaborado por outra pessoa. Por exemplo, uma lei, um documento, uma certidão, um processo, são anexos. E muito cuidado quando vocês escrevem, e vocês vão colocar esse termo anexo, né? O que significa anexo? Anexo significa uma coisa que vem presa, que vem acostada. Então, a gente não pode colocar anexo junto, porque anexo já significa junto, né? Não posso pôr, tá anexado junto. Anexo já significa junto. O que é um anexo? Alguma coisa que vem acoplada, bem presa. Então, a gente pode colocar assim, por exemplo, na petição, né? Em anexo, o documento X. O documento X, vai. E não anexo junto, em anexo junto. Aí você quebra o cidadão, né, gente? Aí você derruba se você colocar anexa junto. Então, a mesma coisa apêndice, né? Em apenso junto. Se é apenso, já é um negócio que tá ali, né? Hoje eu tô cri-cri, né, gente? Credo. Uma amiga minha, você tá muito cri-cri. Vamos lá, algumas observações. Número de página. Tem número de página lá na ABNT, eu vou lá na ABNT, tem número de página, o que está escrito aqui? Não há normatização. Então, a ABNT não traz um número de página para o nosso artigo científico. É a revista que vai aceitar esse artigo científico que vai definir, né, quais serão as regras do jogo pelo edital. Então, não há normatização, depende da revista para qual o artigo se destina. Quando as revistas publicam as orientações para apresentação do artigo, definem
além da formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas. E ela também vai definir o cronograma, né? Ela vai dizer quais são os prazos para você mandar o seu artigo científico para ela, né? Aceito até dia 18 de junho, igual o estágio, né? Que eu tenho estágio lá para os últimos semestres, e o prazo final do estágio para entregarem as petições que o pessoal vai ter que fazer é 18 de junho. Só que no dia 18 de junho, acabou, né? Entregou até ali, no dia 19 de junho, acabou. E aí, os aluninhos já começam, né? Sempre a mesma história, né? A vizinha morreu, ou não sei o que aconteceu, tudo acontece. Adianta eu lá na revista científica e falar, olha, tô com um problema aqui no meu computador e tal, ele não tá salvando em PDF. Não adianta. Então, os prazos aqui de revistas científicas, prazos judiciais, a gente diz que eles são prazos improrrogáveis, salvo se tiver uma normatização posterior que prorroga. Caso contrário, gente, não adianta choraminguinho. Não adianta, sei lá, e tirar uma foto de você chorando, mandar para a revista, eles não vão aceitar. Então, lá no cronograma vai dizer qual que vai ser a normatização e os prazos, né? Algumas observações que eu coloquei aqui da apostila, vamos lá. Ainda tratando do artigo científico, no tópico desenvolvimento, que eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro do elemento textual, cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo apresentado. Inclusive, o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dentro dele tratado. Não é correto dar o título de desenvolvimento. A gente comentou alguma coisinha, né? Então, se eu for colocar subtítulos, se eu for colocar tópicos dentro do meu trabalho científico, ou mesmo, né? Seja ele artigo científico, ou seja ele o trabalho de conclusão de curso, eu vou colocar subtópicos referentes ao tema central. Eu vou falar sobre o Instituto de Embriaguez ao Volante. Aí, nos subtópicos, eu vou colocar o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre o estado de embriaguez, se existe embriaguez patológica, se existe aquela embriaguez pré-ordenada. Depois, eu vou colocar a parte histórica da lei, como que era tratada antes, como é tratada agora, quais são os requisitos. Vejam, são subassuntos dentro do grande assunto embriaguez ao volante, que é esse tema que eu inventei agora para a gente tratar. E eu não vou pôr desenvolvimento, eu não vou pôr justificativa no nome, eu vou colocar, eu sei que ali é o desenvolvimento, mas eu vou usar subtítulos dentro do meu tema. É simples. Não separar uma seção com texto que contenha somente 3 linhas, né? Vamos colocar até acima de 3 linhas, a gente quebra e põe um subtítulo. 3 linhas, passou de 3 linhas, sim, antes, menos que 3 linhas é muito pouco, né? Às vezes a gente vê lá subtítulos e a pessoa põe 2 linhas, é só para quebrar o texto, né? Não. Então, a norma da BNT vai falar que acima de 3. Vamos lá. Encerrado, então, o tal do artigo científico, vamos tratar de alguns tipos de eventos científicos. O que é isso, né? Durante o tempo da nossa carreira, seja ela dentro da faculdade, a carreira acadêmica, como fora como depois da faculdade, né? A gente tem que conviver com a comunidade científica. Para quê? Para a gente se atualizar. Né? A gente não pode se fechar ali do nosso mundinho e só o que eu sei tá bom. Não, a gente precisa entrar em contato, né, com o pessoal que já está na área, entrei na área, e entrar em contato com o pessoal que está chegando. Para isso, existem alguns eventos científicos. Nesses eventos científicos são trazidos diversos tipos de trabalhos, mas a fundamental explicação vai ser inovar aquilo que já existe, né? Seja em qualquer área que for, na área das ciências,
na área da administração, na área jurídica, vão trazer vários tipos de temas em alguns encontros. Então, especialistas dos temas vão trazer para a gente as inovações da área. Você pode ir lá, você pode concordar, você pode discordar, mas pelo menos você já está ouvindo o que estão falando por aí acerca dos temas que você estuda, né? É importante para quê? É importante para a gente se atualizar e é importante para a gente também abrir nosso canal de comunicação, né? Vou conhecer mais profissionais da minha área, trocar figurinha. E onde que eu faço isso? Eu faço isso nos congressos, nas palestras, convenções, simpósios. E a apostila vai trazer uma definição bem sucinta aqui do que significa cada coisa. Olha lá, os tipos de evento, né? Congresso, vamos falar um pouquinho de cada um. Não durma. Reunião de pessoas competentes para discussão de alguma matéria. Esse competente aqui é no sentido de que a pessoa tem uma especialidade, compete a ela falar alguma coisa porque ela estudou e domina aquele tema, né? Então, num congresso, quando a gente vai num congresso, vamos lá num congresso sobre violência doméstica. Então, nós vamos encontrar especialistas no assunto que vão falar de forma segura para a gente sobre o que está acontecendo na área. Não vai ter achismo ali, né? Eu acho, né? Não, ali vão ser nos congressos, né? Vamos ter a reunião dessas pessoas que vão trazer discussões sobre as matérias. Não vai modificar muito uma coisa da outra, vocês vão ver. Convenção. Reunião de um grupo com o intuito de maior integração e transmissão de novas diretrizes, metas ou formação. Nessa convenção, a diferença dessa reunião aqui, quando a gente chama de convenção, o intuito deles é trazer novas ideias, né? Eu vou trazer novas ideias sobre determinado tema, aí nós vamos chamar de convenção. Simpósio, lembrando que tudo isso, né, tudo que for apresentado lá, depois vai ser publicado nos anais. Simpósio, reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias ou de pesquisa para um grupo altamente especializado no interesse do assunto. Então, olha lá, reunião de cientistas, técnicos, alguns que detêm o conhecimento, então eles se reúnem em um simpósio. Vamos exprimir também novas tecnologias de pesquisa. Fórum. Esse fórum não tem nada a ver com o prédio em que funciona o foro judicial, né? O fórum científico significa discussão de um determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações e especialistas. Eu fui a um fórum um tempo atrás, né? E foi muito interessante, porque eles fizeram um fórum de múltiplas carreiras, né? Então, eles colocaram lá a carreira jurídica, junto com a psicologia, a medicina, a administração, a contabilidade, mas falando de um tema central, né? Por exemplo, num escritório de advocacia, né? Como que iria gerir o escritório de advocacia? Coisa que a gente não aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende direito, interpretações de leis, princípios, mas a gente não aprende a gerir um escritório. Então, qual que é o tratamento que eu tenho que ter com um cliente, né? Como que eu trago esse cliente para o meu lado? Aí o aspecto psicológico, né? De como que eu faço para lidar, para que aquele problema que eu esteja tratando não vire um problema meu. Muitas vezes vocês vão se deparar com situações, principalmente no direito de família, não é? Que eu digo sempre que a gente divorcia o casal e casa com ele, porque é toda hora um falando mal do outro ali, você começa a pegar esse problema para você. Na administração, gestão do escritório. Como que eu faço a gestão desse escritório? Eu tenho a receita, eu tenho a despesa, como que eu contrato? Eu vou precisar de um capital de giro, contabilidade, eu vou ter que pagar folha de pagamento do meu funcionário, enfim. E aí, essa discussão, né,
a gente reuniram-se, né, vários especialistas tratando cada um de uma parte ali. Foi muito interessante, né, para a gente, coisas que a gente nem imagina, né? A gente pensa que no escritório de advocacia é muito simples, eu coloco uma mesinha, um telefone e acabou. E não é bem assim, né? Tem muita coisa que a gente precisa aprender e não estão ligadas com o jurídico, né? Todas as carreiras, elas se interligam, uma hora ou outra, uma vez ou outra, as carreiras vão se interligar. Conferência, o que é isso? Apresentação de um tema por um expositor de renomado conhecimento na área. Então, aqui, ó, não estou discutindo, é uma pessoa que vem trazer esse tema, que após expor, responde às perguntas formuladas pelos presentes. A autora destaca que a conferência tem conotação mais ampla do que a palestra, visto que parte de várias entidades em uma determinada área. Então, aqui a conferência vai ser uma palestra mais robusta, né? Nós vamos ter, na verdade, uma exposição, e depois dessa exposição, que vão ter várias pessoas de diversas áreas, né? Várias entidades de diversas áreas. Por exemplo, dentro do direito, vamos ter lá representantes do Ministério Público, do Legislativo, do Judiciário, da Advocacia, da Defensoria Pública, e depois vamos lá responder as perguntas para os presentes, né? O conferente, aquele que está fazendo a palestra. Palestra legal. Apresentação de um tema específico no qual o palestrante apresenta... Eita, de novo. Um tema específico para um grupo de pessoas e após responde às perguntas apresentadas. Pode ser compreendida como uma conferência em menores proporções. A palestra, né, pessoal, vai uma pessoa falar sobre determinado tema. E o palestrante é um orador, né? A pessoa, ele vai trazer informação para vocês de forma segura, de forma sucinta, né? A gente fala que a palestra, ela tem que ser envolvente, porque se a pessoa não estiver segura do tema que ela está tratando, e aí ela começa a titubear, a palestra fica desinteressante. Então, tem que ser algum tema central que seja de interesse de todos, e, além disso, a pessoa tem que falar com convicção. Isso adquire da noite para o dia? Não, é com muito treino. Por isso que, às vezes, a gente vai numas palestras assim, que a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? A pessoa só está lendo, ou a pessoa está falando para dentro, né? Já viram isso? E no final você fica, puxa, eu não tenho nem pergunta para fazer, porque eu não entendi. Palestra boa é aquela palestra que envolve, né? Que o tema envolve e a pessoa tem segurança no que ela está falando, né? É muito difícil isso, requer muito treino, né? Fala nisso, na sexta-feira agora, acho que dessa vez vai, que sexta-feira que veio passada, né? Foi antecipação de feriado, mas nessa sexta-feira agora nós faremos, então, uma live especial. Eu acho que vai ser sexta-noite, eu aviso vocês, sobre prerrogativas do advogado, né? Um rapaz, o doutor que vai vir, ele é da Comissão de Prerrogativas da OAB, e ele vai ensinar nesses tempos de pandemia como que funcionam as prerrogativas do advogado. Prerrogativas do advogado significa quais são os direitos que o advogado tem frente ao poder judiciário, frente ao poder, qualquer tipo de poder. Quais são as garantias do advogado, né? Será que o advogado tem direito de se entrevistar com o seu cliente preso? Será que podem dizer por advogado assim, olha, seu cliente está preso, você não vai falar com ele, não. Então, a prerrogativa vai ser quais os poderes que o advogado tem, como ele pode exercer. E se falarem um cala-boca para ele na audiência, qual é a atitude que ele deve tomar dentro do exercício da advocacia? Não vou responder nenhuma pergunta, porque elas serão respondidas na palestra que nós teremos via Teams na sexta-feira. É imperdível, pessoal, é imperdível. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente avança aos nossos limites sem medo. Jornadas, estamos acabando. Jornada, reunião sistemática, várias reuniões, né? Realizadas por grupos de profissionais com o objetivo de discutir um ou mais assuntos. Essas são as jornadas acadêmicas. Vamos discutir sobre violências domésticas, jornada. A gente geralmente faz uma
jornada na faculdade na Semana do Advogado, né, lá em agosto. Aí um dia a gente fala sobre um determinado tema, outro dia sobre outro tema, e a gente traz especialistas da área, né, para falar sobre diversas palestras, diversos temas diferentes, mas como é no decorrer da semana, a gente vai chamar de jornada. Mesa redonda. Muita calma nessa hora. Mesa redonda tem um significado subliminar. Não significa que tem que ser uma mesa redonda mesmo, né? Mas a mesa redonda significa um palco de debates. Pode ser triangular, pode ser oval, pode ser do jeito que for. Mas a mesa redonda significa todo mundo está na mesma posição. Vamos ler aqui o significado que a apostila colocou. Mesa redonda. É uma reunião de especialistas que sustentam opiniões diferentes a respeito de um determinado tema. Não tem finalidade polêmica, não, né? Apenas de expor os pontos de vista para um auditório. Então, quando a gente fala de mesa redonda, já vem na nossa cabeça, né, aquela loirinha linda lá que aparece no jornal, lá do esporte, no seu nome dela. Mas mesa redonda, ou um monte de ex-jogador de futebol aposentado com o joelho estourado falando de futebol. Mesa redonda, a ideia da mesa redonda é vários especialistas sobre o assunto, um patamar de igualdade, falando o seu ponto de vista. A mesa em si, né, o substantivo pode ser de qualquer forma, pode ser quadrado, pode ser forma de estrela, mas todo mundo tem oportunidade de falar, todo mundo tem oportunidade de expor, né? E é até interessante quando vocês começam a estudar mediação, acho que o professor Renato vai falar para vocês de conciliação, mediação, arbitragem, que são formas de composição de conflitos. A gente tem a história da mesa redonda, mas no sentido subjetivo da coisa, substantivo da coisa, né? Se eu coloco as pessoas, né, dentro de uma audiência, vamos pensar que eu quero compor, eu quero composição, eu quero que essas pessoas cheguem num acordo. Se eu coloco um do lado do réu e um do lado do autor, o autor já vai se encher de poderes, mas implicitamente, né, ele já vai servir aquela máscara dele e já não vai querer compor nada. Então, tem algumas técnicas de negociação, inclusive eu vou trazer uma amiga minha muito legal, que ela trabalha no Sejusc, e ela fala sobre técnicas de negociação, que é o novo paradigma da advocacia, né? Será que adianta? Como que você consegue trazer a pessoa para o seu lado? Tem várias técnicas, pessoal, que ensina você, na composição, trazer a pessoa do seu lado, né? Pessoas que acreditam em ideias totalmente opostas, como que eu faço para essas pessoas se conversarem, né? Se eu for nas ideias opostas deles, eu não vou conseguir, né? Por exemplo, vamos falar com um católico e com um evangélico. Se eu colocar um tema ali, imagem, aquela imagem, né? Um santo, tal, a imagem, eles não vão se conversar, né? Porque cada um tem uma ideia fixa acerca desse tema. Mas se eu trouxer para um lado que é comum, por exemplo, eu falo assim, olha, mas e a filosofia divina? E o que Jesus pregou? Aí eu consigo um ponto para trazer essas pessoas ambas a conversar, né, sobre determinado assunto. Então, são técnicas, né, que a gente tem e que remetem a gente à composição. No caso de composição, a gente precisa usar mesmo uma mesa redonda, para que o réu não se sinta como réu e o autor não se sinta como autor da ação. Inclusive, nesse tipo de procedimento, quando a gente busca a conciliação, a gente não abre a boca para falar do mérito do processo. O que significa isso? Quem está certo, quem está errado. A gente não fala de mérito. A gente vai falar sobre, vamos resolver isso agora? E aí tentar chegar em pontos comuns, né? Porque a hora que fala de mérito, quem tem razão, aí os ânimos se inflamam e não desinflamam mais, né, galera? Então, quando a gente fala aqui nesse termo mesa redonda, é um debate entre iguais. Fiz essa diferenciação para vocês, é um debate entre iguais, né? Os especialistas vão sustentar opiniões diferentes e não tem problema nenhum opiniões diferentes, né? Quem pensa diferente de mim não é pior, não é melhor que eu,
só pensa diferente. E o sábio é aquele que ouve a opinião de referente e reflete acerca dessa opinião. E tenta se reconstruir. Pensa assim, será que essa opinião também... Será que não põe em xeque as coisas que eu acredito? Será que eu não preciso ler mais sobre essa opinião? E é assim que a gente vai evoluindo. Ótimo. Encontro. O que é um encontro? Reunião de profissionais de uma categoria com o propósito de debater e expor temas polêmicos e pré-determinados. Eles dividiram a mesa redonda do encontro, porque eles disseram que na mesa redonda não tem tema polêmico e no encontro tem. Mais ou menos o mesmo princípio. Painel. Reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um determinado assunto, diante de um auditório e de maneira informal e dialogada. No painel, a exposição para o público, né? Cada um tem a sua vez de falar, né? Mas vai ser de forma mais informal, né? E mais dialogada. Vocês vão ver que tudo no fundo vai ser um diálogo de ideias, de inovações. Sessão de comunicação, reuniões menores, né, que ocorrem em grandes eventos com os objetivos de apresentar resultado de pesquisa abreviada e sintética. Vamos adiantar aqui que tudo só muda o nome. Feira, evento aberto ao grande público com a finalidade de apresentar ou comercializar produtos e serviços, né? Na feira, a gente vai em feiras, né? Que lá nas feiras o que eles querem, na verdade, é apresentar inovações, né? Eu vi uma vez uma feira que estava mostrando alguns programas de computador que faziam cálculos trabalhistas e cálculos de prescrição. Vocês não são meus alunos de prescrição, mas prescrição significa, né, qual que é o tempo que o judiciário tem para condenar alguém ou fazer com que essa pena seja cumprida depois da condenação. E aí existem algumas balizas prescricionais que quem quiser assistir minha aula de quinta à noite, depois me dá um alô, que eu vou falar de prescrição pessoal da noite, e vocês vão ver a complicação que é várias balizas prescricionais. E nessa feira que a gente foi, tinha um programinha que você só colocava lá qual foi a data da consumação, qual que era a idade do réu, qual que foi a data do recebimento da denúncia pelo juiz e dava um enter, vinha o cálculo da prescrição inteira, né? Eu fiquei abismada com aquilo, eu quero, e aí você tinha que comprar o programa e pagar a manutenção do programa. Isso lá em 1900 Guaraná com rolha. Agora, o próprio CNJ, e eu vou mostrar isso na aula, o próprio CNJ tem uma calculadora de prescrição lá. Então, eu vou lá no CNJ de graça e consigo fazer. Mas isso há 10 anos atrás, na feira, era uma inovação, assim, água na lua. Apresentação de pôsteres. Isso aqui é legal, tem bastante apresentação de trabalhos científicos, pessoal, principalmente para o pessoal que não é da área jurídica, por exemplo, pessoal da administração, pessoal da psicologia, da pedagogia, eles fazem, em vez de apresentar o trabalho oralmente, né, para a banca examinadora, eles fazem alguns pôsteres e eles vão explicando, né, como se fosse banners, vão lá explicando. E aí tá assim, apresentação de trabalho sob forma de cartaz, figuras, esquemas, quadros e textos sintéticos referentes a alguma experiência e atividade proposta. Então, vamos pensar que, em vez deles explicarem para a banca examinadora o trabalho deles, eles fazem em forma de banner, de pôster, colocam um tripé lá e explica. Deve ser, a emoção deve ser a mesma, né? Mas ali ele tem ali o pôster para poder explicar, então ele tem, entre aspas, uma cola, né? Não que na hora da explicação oral, que nós vamos já falar, também não tenha cola, né? Tem, se você quiser usar uma cola, você usa. Para finalizar aqui, tudo que apareceu ali em cima, todas as formas de encontros científicos, que tem vários nomes, existem muito mais nomes, né? Todas as formas de encontro científico, eles vão ter uma coisa em comum, a publicação final. E essa publicação final desses trabalhos, né,
coletânea dos trabalhos apresentados nesses encontros científicos, né? A gente vai chamar de anais de congresso. Está escrito assim aqui. Anais de congresso são coletâneas de artigos científicos dos trabalhos apresentados, lá em cima. E é uma das partes mais importantes que ficará registrada. É uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registro, validando sua credibilidade. Então, eu apresentei meu trabalho científico em um simpósio. Fui lá, defendi, ou numa mesa redonda, eu defendi, e no final eles vão publicar o resumo desses trabalhos para eternizar aquele dia. E essa publicação está lá registrada, eu vou lá no meu currículo Lattes, que a gente falou no começo da aula, e vou registrar. Participei do simpósio tal, participei do trabalho X, está lá o número de registro dos anais do Congresso, vai estar lá no meu currículo Lattes. Inclusive, pessoal, os cursos de extensão, né, que vocês estão fazendo aí, que valem horas complementares, vamos lembrar o que são horas complementares. Durante o curso, vocês precisam fazer aí entre 300 e 350 horas, né, vai depender da grade de cada um. Esses cursos que vocês terão que entregar até o 10º semestre, eles valem algumas horinhas lá. Você vai lá no AVA e anexa, faz um anexo desse título de horas complementares. Ótimo. Esse título de horas complementares está lá. A Michele participou do curso tal, de curso tal, vai lá, de audiências online. E atribuiu 10 horas complementares. Aí ela vai lá, inclusive, cliquem lá depois audiência online, que dá hora complementar para vocês. É um juiz maravilhoso que tem, acho que é no Mato Grosso. Vocês assistem audiência online. E aí, você pegou esse certificado, mandou para o AVA, garantiu lá suas horinhas complementares. Vai lá na plataforma Lattes, no currículo que você fez, e acrescenta que você tem esse curso de extensão. Então, fiz aqui, vou lá e vou preenchendo o meu currículo. É obrigatório isso? Não, mas vai aumentando suas horas lá de cursos de extensão que você tem, é importante para o seu currículo. Por fim, gente, para a gente terminar aqui, comunicação científica. É a informação que apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, lá de cima, né? Na qual são expostos os resultados dos estudos. Aqui é só um resuminho, a comunicação científica é um resumo, né, do que você apresentou lá. É a forma de divulgar as informações científicas novas de forma breve. A apresentação é no máximo 20 minutos. Sua finalidade é apresentar a descoberta, os resultados alcançados com a pesquisa. E a comunicação científica obedece 3 estágios: preparação, a apresentação e a arguição. Então, você prepara lá a sua comunicação científica, bem simples, né? Bem simples, eu digo bem resumida, apresenta, essa é uma forma de comunicação, né? Uma forma de exposição científica. E no final aguenta as perguntas, que é a tal da arguição. Arguição significa perguntas. Apresento, 20 minutos, preparo, apresento e tem a arguição. Também você tem essa publicação lá e põe no currículo Lattes. Quanto à estrutura escrita, né, nessa preparação, tem que apresentar. Olha lá, folha de rosto, no conteúdo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não vamos falar tudo de novo, né? Mas é sucinto. E a bibliografia. Vejam que não tem anexo, não tem... tem a folha de rosto, mas eu não vou ter. Eu vou ter o quê? Só a folhinha introdutória, o corpo do texto e a referenciação. Sempre eu tenho que ter referenciação, que é a bibliografia. Achei que estivesse acabando, tá quase. Paper. O que é paper e ensaio? Deixa uma diferenciação aqui. Ui! Paper é uma síntese do pensamento aplicado a um tema específico. Sintetizo isso, né? De forma escrita,
da comunicação oral, né? O que uma pessoa falou, eu vou lá e sintetizo, é o paper. É o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral da comunicação. Seu objetivo é que seja publicado nas atas ou anais do evento na qual foi apresentado. Segue a mesma estrutura, né, anterior da comunicação. O objetivo é estimular o aprofundamento sobre determinado assunto, sendo inclusive muito utilizado para consolidar os conteúdos trabalhados nas unidades de disciplina, favorecendo o debate em torno de um assunto no qual seja exigida a posição pessoal do autor. Então, eu assisti uma apresentação, eu faço um paper com um resumo para ele ser publicado. Várias formas de estudo, então, preciso de folha de rosto, estrutura e referenciação. Ensaio, por fim. Trabalho de pesquisa em que uma tese é definida, havendo necessidade que seja exposta com clareza. No ensaio, pessoal, eu tenho que defender uma tese, não é uma simples referenciação bibliográfica. A gente sabe que todos têm que ter a referenciação bibliográfica, mas aqui eu defendo uma tese. Além da defesa de um ponto de vista com argumentos sólidos e evidências. A pesquisa bibliográfica são necessárias para a elaboração, além da obtenção de dados complementares. Como qualquer documento que pretenda expor uma questão, um ponto de vista científico, o ensaio precisa seguir a orientação da metodologia, que se refere à proposição de um problema, levantamento de fontes para compreendê-lo e apresentação de argumentação com vistas a respondê-los. Alguns autores orientam que o ensaio seja apresentados pontos de vista diferentes em relação ao tema proposto, confrontados, e que faça a defesa de um posicionamento com um argumento coerente e alicerçado em teorias que permitam a sustentação nas argumentações e respostas. Então, no ensaio, o que eu tenho que lembrar? É um trabalho biográfico, pesquisa, né? Defesa e tese. Eu preciso inovar. Inova. Informe científico. O informe científico é um tipo de relato escrito cujo objetivo é divulgar os resultados, mesmo que parciais, de uma pesquisa. É um trabalho bastante sucinto, se limitando à descrição dos resultados obtidos por meio de pesquisa de campo, de laboratório ou documental. São atividades realizadas da pesquisa que têm destaque, sendo por isso mesmo imprescindível na sua redação. Imprescindível que na sua redação explique com clareza os procedimentos desenvolvidos, as técnicas utilizadas, os resultados, a experiência realizada, favorecendo a sua repetição por quem se interessar pelo estudo. Então, o informe científico também é uma forma de estudo científico, mas aqui ele vai fazer um relato de resultado parcial do que ele viu ali na pesquisa. Vimos, então, vários tipos diferentes, cada um deles vai ter uma normatização apresentada pela BNT. Então, todos os tipos de pesquisa nós vimos que existem aqui na nossa seção 4.2 e 4.3. E, por fim, para encerrar, já que a gente vai ter que ficar voltando toda vez que a gente for fazer um tipo diferente que apresentarem para a gente, olha, faça um informe científico, faça um ensaio, a gente tem que ir lá na BNT ver como que é a regra do jogo, né? Como que eu devo fazer, se apresenta tese, se inova, se não inova, como que eu faço a referenciação, qual que é o esqueleto, tudo isso vai estar disponível para a gente na BNT. Por hora, a gente só precisa saber que eles existem. Mas, em todos esses casos aqui, a parte final vai nos dizer que existem uma apresentação oral desses trabalhos, né? Esses trabalhos precisam ser apresentados de forma oral. E eu imagino, porque eu também já fui universitária um dia,
que ninguém gosta, né, ou poucas pessoas gostam de ir lá na frente a apresentar seu trabalho, seja no íntimo de uma sala de aula, né, em que a gente só está ali entre amigos, entre colegas, professores, todo mundo no mesmo barco, ou num simpósio, numa jornada, ou numa mesa redonda, aí que piora mesmo, né? Mas essa parte dolorida na nossa vida, que se chama apresentação oral, ela é importante para a gente poder começar a aprender a falar em público, né? Se você sonha, se você almeja com uma carreira pública, você saiba que existe uma fase de arguição oral no concurso público. Né? Por exemplo, eu quero ser juiz de direito, delegado de polícia, defensor público, promotor de justiça. Eu vou ser arguído, eu vou ser questionado sobre o que eu sei com o examinador. Então, vai ter uma banca oral, né? E se for no caso de juiz, os desembargadores vão fazer perguntas para a gente. E o que é importante falar nessa fase, né, em que você está falando o que você sabe, né? No caso do trabalho científico, ele é relativamente mais simples, porque você estudou, você pesquisou, você problematizou um tema e agora você tem condições de falar sobre esse tema. Então, quando a gente manda vocês restringirem o máximo possível do tema, deixar o tema mais restrito, é justamente para que nessa hora do trabalho científico, na hora oral, na hora de arguição oral, o examinador não possa perguntar para vocês coisas que saiam desse limite que você se propôs a escrever. Então, se eu estou falando sobre prisões preventivas, sobre prisões cautelares no processo penal, o examinador só pode me perguntar sobre prisão em flagrante, sobre prisão temporária, sobre prisão em flagrante e prisão temporária. Ele não pode me perguntar sobre teoria do crime. Ele não pode me perguntar sobre crimes contra a administração pública. Por quê? Porque eu restringi o tema. Então, na apresentação científica é um pouco mais tranquilo. No concurso, o examinador pergunta tudo, pode perguntar tudo que tem dentro do edital. Quem nunca viu um edital de concurso, né, pode ver hoje mesmo. Né? Por exemplo, professora, meu sonho é ser juiz de direito do Estado de São Paulo. Então, vai lá no site TJSP, é público, põe lá em concursos, e aí você vai ver qual foi o último concurso da magistratura e vai imprimir o edital. Imprime em PDF e lá no finalzinho vai ter todas as matérias que caem no concurso. Então, lá na arguição oral, né, os desembargadores podem fazer várias perguntas e é nessa hora que a gente tem que ter firmeza na matéria que a gente estudou. E o que é interessante nesse caso, na arguição oral em concurso, é que eles não fazem perguntas difíceis, eles fazem perguntas básicas. Só que a arguição oral é difícil para todo mundo fica se sentindo acuado na hora da arguição oral. Então, eles podem perguntar para você, o que é crime? O que é dolo? O que é culpa? Então, às vezes você está esperando vir uma pergunta monstra do tamanho do Godzilla, vem uma pergunta pequena, curta, porém filosófica. E aí ele vai ver a sua capacidade, né, de raciocínio e a sua capacidade de interligar um tema com o outro, além da sua forma de explorar. Então, meu conselho para vocês, toda vez que aparecer, né, que é raro na faculdade cada vez mais, já que a gente tem um volume grande de matéria para aplicar para vocês, sempre que aparecer a oportunidade de você ir lá na frente explicar determinado tema, vá, né? Coloca no bolso a sua vergonha e vá e aproveita essa oportunidade, porque não deixe para fazer isso só lá na hora do TCC. Vá antes, mesmo errando, mas você vai sair melhor do outro lado, né? Pode ter certeza que as pessoas que estão ali assistindo, elas também sabem tanto ou menos do que você. Então, não se envergonhe disso, né? Eu não gosto muito de seminário, porque em seminário o aluno sabe só a parte dele, do trabalho, e ninguém presta atenção.
mas é uma hora importante para o acadêmico, em contrapartida, né, de falar. E quais são os macetes que a gente tem nas apresentações, agora dessa vez científicas, né? Primeiro de tudo, quando eu vou fazer uma arguição oral, eu preciso levar um roteiro do que eu vou falar. Se for um trabalho científico, o que eu faço? Eu levo só o sumário. O sumário vai estar lá os tópicos e subtópicos, para que eu não fuja do tema e também não leia. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo na nossa vida. Porque se vocês levarem o trabalho todo, na hora do nervosismo, vocês vão querer ler o trabalho todo. Na hora que perguntam nome para a gente na arguição oral, a gente não sabe nem o nome. Então, fique lá tranquilo, levem o sumário, você vai lá e bate o olho. Ah, culpa, explica o que é culpa. Dolo, explica o que é dolo. Está lá no meu, estou dando exemplo, né, do que está lá no meu sumário, lá no que está escrito. Se eu levo um pedacinho de nada escrito, eu vou ler. Então eu vou, e quando eu começo a ler, ninguém mais presta atenção, né? Eu imagino que enquanto eu estava lendo aqui alguma coisa, vocês não estavam prestando atenção. Mas é assim, começou a ler, pronto, descamba tudo, né? Então leva só o sumário ou palavras-chave para vocês lembrarem, né, do que se trata. Não se iludam, né? Ninguém sabe tudo de cor, né? Não se iludam, então levem lá um roteirinho. O roteiro é a coisa mais importante que tem, né? Não dá para a gente ir sem um roteiro, senão a gente foge muito do tema. E aí, quando a gente foge do tema, abre precedente para a banca poder fazer um monte de pergunta que estava ali no seu roteiro e você não falou. Então, leva um roteiro. Traje. Qual traje que eu devo me apresentar no dia do exame oral ou no dia da minha banca de TCC? Né? Lembrem-se que é uma formalidade, né? As meninas têm que cobrir os ombros, um trajezinho social, né? Sapatinho, nada decotado, né? Vai lá de top. Não, você tem que mostrar no seu traje que você está condizente com a profissão que você exerce e mostrando respeito pela banca, né? Os meninos terno e gravata, as meninas com roupa social, sempre tampando os ombros, né? Puder fazer um cabelinho assim preso ou solto, mas alinhado, né? Nada de vir com um penteado aqui e tal, enfim. O traje tem que estar condizente, mostrando assim, banca, tô aqui para mostrar o meu melhor e eu tô te respeitando. Volta e meia a gente encontra pessoas durante a banca examinadora que elas não estão vestidas adequadamente, né? Ou mini saia, decote, não pode porque tem que valorizar a nossa profissão. No fórum você não passa nem na porta, né? Então, imagina na banca examinadora. Preparação, que é o resumo desses dois anteriores, né? Se eu fiz o meu trabalho, eu pesquisei, eu estou preparado. Treina, explica para os seus parentes, explica no espelho, leva um roteiro, traje, você está preparado. E saber que, a depender da sua explanação, podem não vir nenhuma pergunta da banca, porque eles vão estar satisfeitos, e isso é o ideal, ou pode vir uma pergunta ou outra para complementar. E por fim, gente, uma coisa muito importante, né? Formalidade. A gente precisa ser o mais formal possível na hora da nossa apresentação do TCC. É um momento único na nossa vida. Às vezes parece uma conversa de botequim, né? O aluno quer sentar, tô muito nervoso, vou sentar. Aí começa a explicar e olha para trás e não, é formal, é você ir lá em pé, né? De preferência, voltar para a banca examinadora, nunca dê as costas para a banca examinadora, né? Isso é um erro crasso. De frente para a banca examinadora, ou pede licença para ficar de lado da banca e apresenta isso para o público. Teve um dia que eu estava numa banca e o aluno pegou um giz e começou a escrever na lousa, né? O que é isso, jovem? Começou a escrever na lousa e começou a dar uma aula, né? Ficou até legal, ficou interessante, mas não é o usual. O usual é, para você, respeitando as formalidades, você tem que pedir autorização. Se você pode sair do protocolo, se você pode quebrar um paradigma, né? Mas o que eu aconselho para vocês ali na formalidade? Tratar, né, de senhor e senhora, aparecer de forma
condizente com a profissão, respeito à banca, os agradecimentos à banca, explicar lá seu trabalho durante 15 minutos e deixar a arguição da banca. Ah, teve uma importante. Quando fizerem alguma pergunta e vocês não souberem, né, digam assim, professor, esse tema não me ocorre, esse tema eu não sei. É mais bonito do que você ficar inventando uma resposta, ou pior, né, que foi a sentença de morte de um aluninho, foi: isso não está no trabalho, isso você não pode me perguntar. Olha só, o aluno afrontou a banca, não foi numa banca minha, foi numa banca de um colega, e depois isso custou a aprovação dele na banca, porque vejam, se você não sabe, é melhor passa para outra, às vezes faz uma outra pergunta e dessa vez você sabe, porque você afrontar a banca. Não, isso aí você não pode perguntar. O aluno não pode afrontar seu examinador. É básico, né? Mas como aconteceu já, é melhor a gente já falar para vocês nessa hora de apresentação de trabalho, que eu já vi que nós teremos mais ainda explicações acerca das formalidades no trabalho científico. Por enquanto, o importante da apresentação, que tem que ficar aqui para a gente lembrar do nosso TCC vamos fazer um roteiro, respeito às formalidades e um traje essencial lá para a banca, que vai dar tudo certo, pessoal. Aproveito e essa forma aqui, ela pode ser usada para tudo, né? Se você for apresentar seu TCC, ou se você for arguir numa palestra e tal, sempre usando de formalidades necessárias aqui, e respeito ao público e àquele que está te examinando. Essa matéria que dá, ela é bem rigorosa e bem formal, não tem como fugir disso, né? Galera, então, já fizemos por jus aqui, aqui eu tinha coisa para mostrar, não. Falar sobre o nosso projeto de pesquisa já foi, nossa iniciação científica. Alguma pergunta que eu possa ajudá-los? Vocês estão doidos para ir para um simpósio? Palestra de sexta-feira, todos vão participar? Todos hoje vão fazer seu currículo Lattes? A resposta é sim, não. Já são 10h20, nossa, já o tempo voou. Alguma pergunta, pessoal, que eu possa ajudar vocês hoje? Amanhã, nossa aulinha de penal. Participem. A palestra na sexta-feira vai ser à noite, professora? À noite. Obrigado. Lá pelas 21 horas. Não. 19h30. Muito obrigado. Professora. Oi! Oi, nenhuma pergunta não. Eu só queria agradecer o exemplo da apendicite, da tripa lá, que eu nunca vou esquecer, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, meu amor. Débora, qualquer exemplo bizarro que você gostaria, você me fala, que eu tenho vários exemplos bizarros, que é assim que eu estudo, gente. Eu fiquei até vermelha. Que a Débora tem livro. Não, mas foi ótimo. Ô, professora, eu queria fazer um comentário, que eu tomei um susto, até queria pedir desculpa pela minha ignorância, mas eu estava lendo a apostila, de repente a minha dúvida é a de alguém, né? A minha falta de conhecimento. Eu estava lendo a apostila na primeira página, aí estava lá: o artigo é um dos trabalhos mais solicitados em eventos ou encontros para serem publicados em anais e revistas. Eu fiquei assim, eu falei, como assim, gente? Olha o erro de ortografia. Esse nome, olha, esse nome é triste, né? Mas os anais... Não é triste. Eu coloquei, como assim? Não acredito. Aí eu até grifei. Depois eu fui pesquisar, na dúvida. E eu fiquei surpresa, não sabia. Eu falei, então, gente, pelo amor de Deus, olha aqui os anais. Não, aí você mostrou outra parte agora, mas eu nunca imaginei que pudesse ser isso. Coletânea. Não, isso você não sabe que seu nome vai para os anais. Vai dizer assim, vai ficar na história, né? Coletânea. Mas Isso não é nada. Você precisa de ver eu explicando psicologia do direito e falando do Freud. Que Freud, tudo é sexo para ele, né? Então, no Freud tem a fase anal, a fase oral, e eu não tenho
Maturidade para isso. Imagina. E ainda mais em sala de aula, aqui assim eu faço a linha um pouco mais fina, né? Mas em sala de aula a gente falando, fase anal, fase oral, fase higiene. Gente, fase higiene é horrível falar do Freud. Eu adoro ele, mas poxa, Freud, você podia pegar mais leve, Constrange né? as pessoas, né? Totalmente, Constrange eu as ficava com crianças. pimentão e dando risada. Vamos que vamos aprender sobre o Freud. Obrigada pela aula, professora. Obrigada Tchau, por tocar gente. nesse assunto, Débora. Professora, Oi, meu bem. professora, deixa eu perguntar sobre essas horas complementares, como que a gente vai, assim, vai fazendo para conseguir elas? Deixa eu parar de gravar aqui, senão vai Tá. ficar enorme. Aí eu explico para você. Elisângela, eu mandei para vocês